E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô voltando aqui para mostrar um pouco do meu trabalho com a Unity. No meu último vídeo, que já faz um bom tempo, eu tava tentando fazer algo que simulasse um joguinho de luta. Aí tudo que eu fazia era voltado para como se fosse um jogo de luta e eu acabei percebendo que eu tava perdendo conceitos básicos sobre Unity, sobre física, movimentação e outras coisas porque eu tava focado numa coisa muito específica. Aí eu deixei aquele projeto um pouco de lado ali parado e comecei um protótipo de um joguinho de plataforma, porque eu entendi que isso poderia explorar mais coisas que a Unity pode oferecer e seria algo mais básico que me ensinaria mais conceitos diferentes. É, aí eu foquei essas últimas semanas aí em fazer esse protótipo e agora que eu fiz algo minimamente viável eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, como eu disse, é um jogo de plataforma onde a gente tem um personagem que vai se movimentar com o objetivo de chegar ao final do nível. Eu implementei uma tela de menu onde esse menu fica salvo o- os levels que eu vou avançando e vai desbloqueando. É, no caso eu tenho só 5 níveis por enquanto, porque é só um protótipo. Aí eu vou mostrar o joguinho pra vocês e depois eu explico como eu fiz cada coisa. Primeiro eu só vou limpar aqui as preferências do jogador pra começar como se fosse um jogo do zero mesmo. Aí aqui primeiro a gente tem a tela inicial com um menuzinho com os níveis como eu falei. E aqui vou começar com o nível um, né? Aí aqui tem o meu jogador, a plataforma onde ele se move. Aí ele pode ir para um lado, ir para o outro, fazer um pulo e desferir um golpe. Aí ele também tem aqui um botão de menu caso ele queira pausar e voltar para o menu de níveis. Aí volta aqui, aí eu posso clicar de novo para voltar para o meu jogo. Aí vamos avançar o nível. São níveis bem basiquinhos, eu só fiz para explorar as ferramentas que eu tinha e entender o que eu posso fazer ou não com cada coisa. Aí que esse primeiro nível ele só se movimenta, faz um pulo aqui de uma plataforma para outra e chega aqui no final ele termina o nível e vai para o nível 2. Aí, como eu avancei o nível, se eu clicar aqui no menu, agora eu tenho a opção do nível 2 para ele jogar desbloqueado. Ele não precisa passar pelo nível um de novo caso ele queira jogar o nível 2. Tanto que se eu vim aqui dar um stop no meu jogo e começar de novo, ele continua aqui no nível 2. Eu também tive uma ideia assim de cada nível eu estar colocando alguma coisa a mais que o personagem pudesse fazer. Por exemplo, no primeiro nível ele só precisaria correr e pular. Nesse segundo nível ele corre, pula, aí no caso quando ele se encontra com esse bloco branco, ele seria como uma construção que o personagem pudesse destruir, porque assim, ó, ele não consegue passar por ela, mas se eu usar aqui o meu golpe, ele destrói ela e consegue avançar para a próxima plataforma e assim encerrar o nível. Aqui, só mostrando novamente que agora o nível 3 está desbloqueado. Aí aqui, eu tenho mais um nível, né? Aí aqui novamente as plataformas que podem ser destruídas. Aí aqui ele vai seguindo. Aí aqui eu tentei, para demonstrar uma outra coisa, eu tentei colocar um labirinto, tipo como se fosse um labirinto com dois caminhos, um caminho errado e um caminho correto. No caso, primeiro aqui eu vim pelo caminho errado, só para mostrar que caso ele avance aqui, ele só ia cair e respawnar, porque seria o caminho errado. E se ele cair das plataformas, ele tem essa opção de respawn em qualquer lugar, não necessariamente no final do nível. Aqui, ele caiu aqui, ele respawnou. Deixa eu tentar cair aqui, ele vai respawnar também. Aí agora, se eu seguir pelo caminho correto, ele só chega no final do jogo e passa pro próximo nível.
Aí nesse quarto nível, além de tudo que eu já tinha feito, eu tentei criar uma. Eu consegui criar uma plataforma móvel. Então pode ver aqui, tanto uma plataforma móvel na horizontal. Opa! Aí aqui mais um objetinho para destruir. Quanto também uma plataforma móvel. Uma plataforma móvel vertical, né? E uma plataforma móvel horizontal agora. Eu consegui fazer uma movimentação dos dois jeitos. Depois eu vou mostrar certinho como eu fiz no código, porque eu consegui fazer com o mesmo código, eu consegui fazer os dois tipos de plataforma, apenas controlando com as variáveis. Aí aqui chegou no último nível que eu fiz, né? Aí aqui nesse último nível, além de tudo que eu já tinha colocado, eu também coloquei esses objetos menorzinhos aqui, que eles seriam como se fossem minas que tipo, causassem você perder o jogo. Se eu encostar aqui, eu vou perder o jogo e dar o respawn, como se eu tivesse caído aqui. Porque é um objeto que eu não poderia tocar no caso. Aí, ó. Eu caí, voltei pro começo. Aí, caso eu não caia, eu vou. Opa! Ficou meio chatinho de controlar mesmo. E aqui seria o fim do jogo. Aí aqui é só uma telinha final que eu fiz pra ter alguma coisa, né? Aí caso a única coisa que ele poderia fazer aqui era voltar pro menu e aí voltar para os níveis todos desbloqueados para caso o jogador quisesse experimentar algum nível de novo ali. Aí agora mostrando um pouco sobre a construção das coisas que eu fiz. Primeiro, o meu personagem. Deixa eu abrir uma cena aqui onde está o meu personagem. Aqui, ó, esse aqui seria o meu personagem. Eu fiz ele como apenas um esboço utilizando o Blender. Aí eu fiz mesmo sozinho no Blender. Aí a parte das animações que eu tenho aqui com. Eu tenho algumas animações. Uma animação do Idle, que é só quando ele está parado. Uma animação de pulo. A animação da movimentação quando está andando. E a animação do chute que eu criei. A parte das animações eu não fiz sozinho, porque levaria muito tempo para fazer todo o rigging e a parte de toda a movimentação. Aí eu peguei num site chamado Mixamo, que ele fornece gratuitamente animações para os seus personagens modelados. São animações simples, mas que porque eu precisava aqui funcionava muito bem. Aí eu não precisei gastar tempo com isso e tive mais tempo para focar no jogo em si, né? Aí aqui tem as animações que tem e aqui tá no meu animator. O estado padrão, né, que pode ir do pulo para a movimentação, quer dizer, que pode ir do estado padrão para a movimentação. Em ambos os estados ele consegue pular, ou em ambos os estados ele consegue fazer o chute. Só que se ele estiver pulando, ele não consegue fazer o chute. Aí por isso que eu fiz desse jeito aqui. E aí aqui tá as três variáveis que eu usei para fazer o controle dessas transições. Uma variável para caminhando, para pulando e atacando. Aí deixa eu voltar aqui. Aí eu também no meu personagem eu tenho dois scripts, um script de geral para controle do personagem e um script para controlar apenas as animações. Como pode ver aqui, tem aqui o meu script do personagem, o meu script da animação, que aí o script da animação chama aquela animator que eu coloquei nele. Aí aqui ele só busca a animator do meu personagem, que tá aqui em cima. E aí aqui ele só tem essa classe aqui é especificamente para controlar as minhas variáveis. Aí aqui eu só pego eu fiz um método para cada variável, recebendo um booleano que aí ele dispara isso lá na controle.
Aí aqui é a minha controller geral, onde eu tenho algumas variáveis para controlar a movimentação e, por exemplo, aqui o do input horizontal para saber se ele está se movimentando para a esquerda ou para a direita. Aí aqui essa mais um booleano aqui para eu fazer a mudança de lado. Se o personagem está indo para frente, ele tem que olhar para frente. Se ele está indo para trás, ele tem que virar e não só andar de costas. Aqui uma variável para controlar o pulo, uma variável para saber se ele está no chão ou não, para evitar o double jump, e a variável para o ataque. E aqui essa variável do fall threshold aqui eu usei para controlar a altura que ele daria o respawn, caso ele caísse. Uma variável de velocidade para movimentação e uma variável de pulo. Aí aqui eu coloquei mais um vetor 2 para pegar a posição inicial do personagem para controlar o respawn. O Rigidbog 2D para controlar a animação. A minha Animator Controller para chamar os métodos de animação. E aqui a hitbox do meu chute, que daqui a pouco eu vou mostrar porque que eu usei isso aqui. Aí aqui no start eu pego as coisas que eu preciso. No update eu pego o input horizontal para fazer a movimentação e pego também se tem input de pulo. E também aqui o input do ataque que eu capturei com a... Eu coloquei na tecla U por padrão. Aí aqui no update eu chamo um método que depois de ter verificado o input ele faz a movimentação se necessário. Aí aqui nesse método aqui ele pega o input, caso seja para frente vai ser 1, se tiver para trás vai ser menos 1. Aí ele usa a velocidade que eu determinei para fazer a movimentação. E aí, caso ele esteja animando, ele vai fazer ele vai chamar a minha controller de animação e setar a minha variável para que mostre a animação. Aí aqui tem esse método de flip, que conforme for a movimentação que ele estiver fazendo, ele vai mudar o axis do meu personagem para saber se ele está indo para frente ou se ele está voltando. Aí ele usa aquela variável para saber se ele está, somado com o input horizontal para saber certinho para onde ele está indo. Aí como eu tinha falado lá em cima sobre a minha hitbox, eu peguei a hitbox do meu chute para poder controlar caso ela também esteja virada para trás. Porque quando eu tentei virar só o meu personagem, a hitbox continuou indo para frente. Aí quando eu tinha um objeto nas minhas costas que eu queria destruir, o meu chute ele não funcionava. Aí por isso eu também a solução que eu encontrei foi também fazer o flip na posição do hitbox. Aí aqui o método de pulo, que também faz a mesma coisa, verifica se está pulando e se não está no chão. Aí ele faz o método do pulo e faz uma animação do jump. Mesma coisa aqui com o ataque, ele verifica se está atacando, faz o controle e chama a animação. Aí a única diferença aqui é que eu fiz um método para dar um stop na animação do golpe para ele só desferir o golpe uma vez, senão ele ficaria em looping até eu fazer uma outra coisa. Aí eu usei o invoke aqui só para controlar certinho o tempo de frames. E aqui o meu método de game over, que é caso o meu personagem ele caísse abaixo da altura limite que eu coloquei aqui, ele chamaria um método de respawn, que basicamente é ele colocando o personagem na posição inicial da minha fase. Aí aqui o método de collision enter, eu usei isso aqui só para verificar se o personagem está no chão ou não e para saber evitar double jump. E aqui eu também usei isso aqui para verificar se ele caiu, se o objeto que ele caiu é alguma daquelas bombinhas que eu tinha colocado, para poder também fazer o respawn. Aí, deixa eu ver, sobre o personagem já foi tudo. Eu vou falar agora sobre uma coisa bem simples que eu fiz, que foi para controlar a câmera para ela, deixa eu pegar aqui de exemplo, para ela se mover junto com o personagem, né? Porque no geral ela não faria isso. Normal, quando você cria a cena básica, ela não faz isso. Ela só ficando como um todo assim, você não consegue controlar.
Aí eu basicamente o que eu fiz? Eu fiz esse objeto aqui chamado câmera pivô, que ele é um objeto vazio, que dentro dele ele tem uma câmera. E aí no objeto vazio eu coloquei um script de movimentação. Aí é esse script aqui, camera movement. Que aí ele vai pegar a posição do meu personagem e conforme for passando o tempo, caso meu personagem for se movendo, ele vai usar esse vector2.lerp para pegar a posição da câmera e ir para a posição do meu personagem com um delayzinho, para não ficar uma movimentação muito brusca. Aí ele vai fazendo essa movimentação. Então é bem simplesinho, mas é interessante de mencionar aqui. Aí um outro objeto que eu fiz foi. Deixa eu ver. Aqui. Aí eu fiz um. Na minha, na minha animação do. Deixa eu ver. Do meu personagem. Se você pegar aqui a animação do. A animação do chute, eu criei a minha hitbox e aí ela começa desabilitada aqui, aí nos frames ativos que eu escolhi, que é quando exatamente nessa parte aqui, ele vai habilitar a minha hitbox e fazendo a movimentação dela, ali, como vocês podem ver ali em cima, e aí quando acaba o chute, ele desabilita de novo a minha hitbox. Foi assim que eu consegui fazer a mecânica da movimentação. E aí a única coisa que eu fiz no script da hitbox foi para controlar se caso ele encontre um objeto e o objeto for da camada 6, que é a camada que eu defini para ser daquelas paredes brancas lá, ele vai destruir o objeto, que é o único objetivo que eu tinha com o meu golpe, por enquanto. Aí um outro objeto que eu fiz aqui foi o... Ah, é a plataforma. Como é que eu fiz a plataforma? Primeiro eu criei um objeto vazio também. Aí depois eu criei o meu objeto de plataforma, que seria esse objeto aqui. Eu também criei um segundo objeto vazio, que ele ficaria em qualquer lugar. Poderia ser tanto na vertical aqui quanto na horizontal aqui. E aí esse objeto eu usaria ele para controlar qual que vai ser a posição final que a minha plataforma quer chegar. Aí aqui no meu script, a minha plataforma, eu criei um scriptzinho chamado plataforma controller, que seria esse aqui, que eu coloquei algumas variáveis para cada level. Você tá, por exemplo, uma variável booleana para saber se é horizontal ou não, uma variável de velocidade para saber o tempo de movimentação ali que eu quero, e mais uma variável aqui em cima de controle que eu uso para saber se o objeto ele tá, se a plataforma está indo ou se ela está voltando. Aí eu criei mais duas aqui para controller, que é o vetor inicial, que ele vai pegar a posição inicial da minha plataforma, que eu coloquei em cada fase. E aqui esse transform de objeto final eu vou definir como o objeto vazio que eu coloquei aqui. Eu só arrastei a posição dele para cá e ele vai pegar ela. Aí aqui no update eu estou verificando sempre se ele tá, se ele é horizontal ou não, para verificar o tipo de movimento. Aí na hora de verificar o movimento eu quero saber se ele está indo ou se ele está voltando. Aí isso eu uso baseado se ele já está no... Se a posição final é maior, se a posição atual é maior ou igual à posição final do objeto que eu tinha definido. Aí se for horizontal, se for vertical eu faço a mesma coisa, só que com Y. Aí se ele estiver indo eu vou adicionando a velocidade com speed, a velocidade que eu defini no vetor 2 horizontal. Aí caso seja vertical eu uso na direção para cima.
Aí mostrando aqui, foi no level 3 que eu coloquei a primeira vez as plataformas. Ah não, foi no level 4, desculpa. Aqui eu coloquei duas plataformas. Aí se você pode ver aqui, ó, que na minha primeira plataforma eu não marquei a opção horizontal, eu coloquei uma velocidade de 50 e o objeto final eu coloquei ele aqui em cima. Aí por isso ele fazia aquela movimentação correta. Aí aqui na plataforma 2 eu coloquei a mesma coisa, só que aqui no meu script eu marquei que eu queria ela na horizontal. Eu coloquei uma velocidade um pouco menor. E aqui eu coloquei o objeto onde exatamente eu queria que ele ficasse. Aí por isso eu consegui fazer um único objeto prefab que eu conseguisse controlar dos dois modos, fazendo uma plataforma que fosse vertical e uma plataforma que fosse horizontal. Aí sobre a plataforma acho que é isso. E aí a última coisa interessante assim que eu fiz, que na verdade é bem simples também, foi esse level navigation, que ele basicamente avança pro próximo nível quando eu termino um nível. E se nas preferências do jogador ele verificar que o último nível que o último nível desbloqueado ele é menor do que o nível que eu acabei de avançar, aí ele vai setar o nível desbloqueado e assim eu consigo fazer aquele controle de menu que eu fiz. Então, aqui em cima, ó, ele vai pegar a lista de botões que eu tenho, vai fazer uma interação para ele ir habilitando e desabilitando conforme o número de níveis que está atualmente desbloqueado pelo jogador. Aí esse script aqui eu adicionei tanto no menu inicial quanto nesses portais aqui, ó, que eles são, eu nem coloquei um objeto, inclusive eu deveria ter colocado para sinalizar, mas ele tem aqui um box collider que quando algum objeto entrar dentro, que no caso é o meu personagem, ele vai chamar esse método aqui que eu acabei de mostrar, que ele vai para o próximo nível. Aí eu só venho aqui no script e defino para qual nível que ele vai. Como por exemplo, esse é o nível 4, eu coloquei aqui que ele vai para o nível 5 e aí ele acabaria desbloqueando o level 4, quer dizer, desbloqueando o nível 5 e avançando direto para ele. E aí conforme ele voltasse na cena aqui do menu, o nível 5 já estaria desbloqueado porque ele alcançou esse nível. Aí eu acho que desse projeto é isso. As minhas próximas ideias com ele é terminar aquela modelagem que eu fiz no esboço para ser um personagem de verdade. Eu já fiz um desenho sobre como eu quero que ele seja. E fazer cenas de verdade, não só com esses objetos só com cores fixas lá e um fundo sem nada. Eu quero fazer fases bem construídas e tal. Eu quero colocar alguns inimigos com que meu personagem vai poder batalhar. Aí isso aqui vai ser mais pra frente. Provavelmente vai ser um trabalho muito longo. Eu não entendia direito sobre modelagem. Eu tô começando a estudar Blender. Eu tô conseguindo fazer coisas, só que me leva um bom tempo que eu gasto para fazer isso. E aí, conforme eu for avançando, eu vou vir aqui mostrar mais avanços. E fazer. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Quem puder dar um like aí, eu agradeço. E falou.